Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade que temos para estudar a nossa doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e é sempre uma grande alegria podermos aqui nos encontrar para mais uma oportunidade, né, de aprendermos um pouquinho mais com essa doutrina que tanto nos consola, nos ilumina, nos auxilia em nossa caminhada aqui pela Terra. Então, desejo uma boa noite a todos, muita paz, que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. O pessoal já está conectando aqui conosco para estudarmos. A Rosa Lima Barros Silva, aqui no Face, muito boa noite, muito bem-vinda. Nosso amigo Leandro Boré, boa noite, viu? Cláudio Almeida, a Maria Helena Butião, a Fátima Bovo Fernandes, Jefferson Dias, a Neuza Beleza e muita paz também, Neuza, muito bem-vinda. Uma alegria cada oportunidade que temos para continuar o nosso estudo. A Marilena Liporini Jacobs também entrando aqui conosco, a Cláudia Vota também, muito bem-vinda, boa noite. A Zuleide Carvalho, legal pessoal, muito bem-vindos, viu? Nós estudamos então na semana passada o tópico sobre parentesco, filiação. E nós começamos também o outro tópico seguinte, que é semelhanças físicas e morais. Nós estamos ainda estudando, quase finalizando o capítulo 4 da segunda parte do livro, né? Porque o livro tem 4 partes, nós estamos na segunda parte ainda, capítulo 4. Hoje, então, nós vamos dar continuidade nesse tópico que começamos a semana passada, que é semelhanças físicas e morais, e creio que, se der tempo, né, nós já adentramos o próximo, que seria sobre ideias inatas, tá bom? Essa é a ideia aqui para estudarmos hoje. Então, vamos iniciando aqui, rogando a Deus, a Jesus, que nos abençoe a todos, que possamos aproveitar bem esses minutinhos que estivemos juntos aqui. Que os bons amigos espirituais nos inspirem e nos auxiliem em todas as nossas necessidades, nos fortalecendo, nos amparando, nos auxiliando, para que continuemos aí a nossa caminhada da melhor maneira possível, com fé, com esperança e sem desânimo. Nossa amiga Vera também, a Maraísa Bulgarelli, muito boa noite, muito bem-vindos. Então vamos lá, pessoal, semelhanças físicas e morais. Nós vamos hoje a partir da pergunta número 210, tá bom? Se alguém estiver aí acompanhando com o livro, lembrando somente que de vez em quando relembro, né? Eu não leio exatamente todas as perguntas, porque algumas delas, o nosso comentário já às vezes engloba uma questão ou outra junto no comentário, e Allan Kardec, às vezes a gente percebe que ele fazia, né, várias perguntas sobre um mesmo assunto para reforçar a ideia. Então a gente tenta no comentário já abordar o assunto de alguma questão que seria um desenvolvimento da anterior, para não ficar lendo tantas perguntas. Mas nós lemos a grande maioria. Uma que outra apenas que deixamos sem fazer a leitura dela. Então, na questão 210, Allan Kardec pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Então vejam a pergunta de Allan Kardec para a gente compreender bem, para depois analisarmos a resposta. Ele está perguntando então no sentido de uma pessoa que está já gestante, né, já está no período já teve, né, a concepção, já está ali durante o período de gravidez, da gestação,
Então ele pergunta se nesse momento poderia-se, né, o pai ou a mãe fazer preces, pedir a Deus que pudesse enviar para nascer ali naquele corpo daquele filho um bom espírito, né, de preferência um espírito inferior. Então os espíritos respondem não, mas podem melhorar o espírito do filho, que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, pessoal, primeiramente a gente vai analisar aqui que nós já estudamos, né, que a concepção, a ligação do espírito com aquele corpo que está sendo gestado, que vai nascer, né? A ligação do espírito com o corpo acontece desde a concepção, tá? Então, desde aquele primeiro momento, o espírito já se liga a esse corpo que vai se formar. Então, não acontece essa ligação depois. Então, esse espírito já está ligado a esse corpo. Não adianta orar depois, esse é o primeiro ponto, né? Porque já houve essa ligação. E a gente não pode esquecer que existe um planejamento anterior. Os espíritos existem todo um cuidado, um planejamento para que se analise onde seria melhor aquele espírito renascer, em qual família, né, em qual cidade. Então, assim, isso aí já é previamente analisado, previamente planejado, tá? E os espíritos então responderam que não, né, mas que podem melhorar o espírito do filho. Porque nada é por acaso, né? Não é por acaso que um filho nasce de tais pais, né? De tal pai ou mãe. Não é por acaso que essa ligação acontece. Só que lembrando, como diz aqui, né? Nem sempre pode ser que venha um bom espírito habitar aquele corpo que vai nascer. Mas nós precisamos compreender que a intenção é que todos se melhorem, né? A intenção é que nós tenhamos oportunidades de convivermos com aqueles que não ainda estão tão evoluídos, para oferecermos também possibilidade de crescimento espiritual para eles, além do que as nossas necessidades espirituais, que vamos comentar ainda um pouco aqui à frente. Porque eles dizem, os maus filhos são uma provação para os pais. Então, sempre lembrando dos compromissos do passado. Nós já vivemos antes, muito provavelmente, com aquele espírito que vem renascer através de nós, do pai e da mãe, né? Então, provavelmente, na maioria das vezes, já houve uma convivência em existências passadas. Então, por isso que eles colocam provação, né? Pode ser uma expiação, pode ser que no passado algumas pessoas se desentenderam, se comprometeram, se prejudicaram umas às outras. Então pode acontecer de nascer por filho um desafeto até do passado. Então por isso que eles dizem que não é a questão de pedir só que venha um espírito bom. De repente temos necessidade de receber um espírito que teve algum problema conosco no passado. É uma oportunidade de reparação, né? De reajuste aí. Então, essa questão de aproveitar a oportunidade para se melhorar todos, né? Os pais como os filhos. A intenção é que todos consigam conviver da melhor maneira para elevarem-se espiritualmente, né? Todos juntos, né? A Darley Miola aqui também, muito bem-vinda, viu, Darley? Boa noite. Tem uma solicitação sua aqui no Instagram para participar. Você gostaria de participar ao vivo aqui, fazer alguma pergunta, ou é só para participar aí na sala acompanhando, Darley? Porque houve uma solicitação aqui que eu fiquei em dúvida. Bom, vamos continuando aqui então. Deixa eu ver aqui no Face se tem alguma colocação. Maria Antônia Casadei também, a Zaide, muito bem-vindos. A Maria Virginia Café, boa noite a todos que vão chegando aí, que já chegaram. O Marcos Umeda também. O Marcos dizendo aqui, obrigado, Paulinho, pelas lições que fortalecem o nosso momento que estamos vivendo. Que bom, né, Marcos? Fico feliz que
estamos todos aí empenhados nesse estudo que realmente nos fortalece, né? Toda vez que nós comentamos, estudamos, falamos de um assunto edificante, né, a gente se sente fortalecido. Fico feliz e agradeço, Marcos, aí pelo incentivo também. Nossa amiga Lana Silva de Jesus também, uma boa noite. Então, enquanto não há nenhuma dúvida aqui, nenhum comentário, peço a vocês sempre também, quem tiver alguma colocação que queira me ajudar aí no entendimento, na explicação, de repente a gente não colocou exatamente de uma forma clara, então vocês podem me ajudar aí com comentários também para reforçar a ideia, legal? Então vamos mais uma questão. Agora na 213, oi Isabela, entrando aqui também minha filha, muito boa noite filha, um beijo, bem-vinda. Vamos lá então, na questão 213, Allan Kardec pergunta: pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Essa pergunta, eu só vou esclarecer um detalhe, porque nós não lemos a questão 211, que é anterior a essa aí, né? Na questão 211, fala sobre a simpatia que geralmente existe entre os gêmeos, né? Em geral, se nós observarmos os gêmeos, né, eles têm uma afinidade, uma simpatia, uma semelhança, né? Então aqui está perguntando por de onde provém essa aversão que às vezes, né, se nota entre os gêmeos. E os espíritos respondem então, não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, deixando claro, nós já percebemos isso também, né, pelo contato aí com gêmeos, né, que conhecemos, nem sempre, né, serão espíritos simpáticos. Não é regra, né, dizem os espíritos. Pode ser que sejam espíritos, né, que eles colocam aqui até maus ainda, né, sempre reforçamos essa ideia, não são maus eternamente, mas espíritos que ainda estão numa condição de maldade, que podem sim voltar juntos, né? Eles dizem ao palco da vida, né? Uma expressão aí para querer dizer que eles estão voltando para se reajustarem, né? Mas estão voltando muitas vezes por ligação até de ódio, né? Ligações doentias. Porque é interessante isso. Nós nos ligamos pelos laços do amor, mas nos ligamos também por laços de ódio. Esse que é o problema, né? Então, muitos que se odiaram, que se desentenderam no passado, podem retornar juntos, e se isso é tão forte, essa ligação, eles chegam a renascer como gêmeos, assim, tamanha a necessidade de reajuste ali, e já começam juntos a vida, né, para tentar se redimirem, se melhorarem, né? O nosso amigo Neto, Francisco Pacheco, muito boa noite, meu amigo, bem-vindo, viu? Nos ajude aí também com algum comentário que queira fazer. Então, retornam juntos, né, para melhorar a condição entre eles, né? Uma coisa que é interessante, nós nunca podemos pensar em castigo, né? Alguém nasceu, por exemplo, para fazer o mal, ou nasceu para sofrer. O plano sempre reencarnatório é para que aconteça o melhor, né? Então, esses que reencarnam juntos, que têm um vínculo aí de ódio, não nasceram para complicar ainda mais a situação. Nasceram juntos para tentar se melhorar, apesar de toda a dificuldade que possivelmente vão enfrentar. Mas a intenção é que eles se melhorem durante a nova existência, estando mais próximos ali, mais juntos, né? A ideia é essa. Todo planejamento, então, é de amor e de progresso, jamais de castigo, né? Ou para que algum plano que nascesse para se fazer o mal. Que isso fique bem claro, né? E se não dá certo, se depois do fim da existência percebe-se que não foi proveitosa aquela existência, que os dois não se entenderam, aqueles gêmeos agravaram ainda mais a sua situação, precisamos entender que aí falou mais alto o livre-arbítrio, porque cada um de nós fazemos escolhas, né? Cada um de nós faz escolha. Então, esses dois que renasceram como gêmeos,
vão decidir durante a vida quais atitudes eles vão ter. Se vão perdoar, se vão se entender, se vão tentar se melhorar ou se vão até agravar ainda mais a situação. Então, se no fim da existência não foi proveitosa, vai ser por conta do livre-arbítrio, né? Das escolhas que cada um fez aí nessa situação. Tudo bem mais essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Nossa amiga também, Ana Lúcia Olive Matos, muito boa noite, bem-vinda. Daniela Pimenta Neves, legal, sempre estudando conosco. Tony Sueli Pedrosa também, muito bom. Por enquanto, então, eu vou continuando, tá? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode registrar, mesmo que eu avance para a próxima. A gente pode, no próximo intervalo aí, comentar também. Legal, então, Leandro. Vamos lá, então. Questão agora é a 215. Essa questão 215, eu acho ela bastante interessante, sabe? Porque a Daniela até aqui comentando, meus gêmeos... Deixa eu ver, passou uma mensagem aqui por cima, espera aí. Meus gêmeos Isabela... Meu note aqui tá... Isabela e René, né? Que legal. Tem os gêmeos então, né, Daniela? Uma oportunidade, né, bela aí de oportunidade de convivência aí, né, para fortalecer os laços de amor, né? Então é muito legal. O nosso amigo também aqui, André Tarifa, um amigo que conhecemos há pouco aí lá de São Paulo, um palestrante, muito legal, muito gente boa. Um abraço, viu, André? Muito obrigado aí pela tua presença. Enquanto estiver aqui, nos ajude aí também com a tua participação, tá bom? Vamos lá então. Essa questão 215 eu acho bastante interessante porque Allan Kardec vai sair da ideia da onde ele está falando apenas de uma convivência entre duas pessoas ou de uma família para analisar a convivência em um âmbito maior. Ele vai analisar um povo, uma nação. Então ele pergunta assim, 215 a questão. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E os espíritos respondem: também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança, que existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então, olha, essa questão é bastante interessante, muitas informações aqui. Vamos tentar analisar essa resposta, né? O Neto aqui dizendo, né, espíritos afins, né? Justamente, muitos casos aí são espíritos que, em geral, né, Neto, muitos gêmeos que renascem juntos são espíritos afins realmente, com grande afinidade, mas como vimos lá, então, tem algumas situações que não, né? Que é o contrário, né? A Beli Fonseca aqui também chegando. Uma boa noite, Beli. Muito bem-vinda, viu? Fique à vontade aí participar conosco. É a lei de atração também. É isso aí mesmo, né, Netão? Justamente. Bom, analisando então aqui a questão dessa união maior, né, de um povo, como eles dizem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Então aqui dá uma ideia, né, de que uma nação, por exemplo, um país, ele reúne espíritos mais ou menos simpáticos, né? E é fácil perceber esse caráter distintivo de cada povo. A gente pode perceber, por exemplo, uma nação que tenha, em geral, né, pessoal, não estamos falando todos sem exceção, mas em geral, aquele caráter distintivo daquela nação pode ser de um povo mais rude, né? Outra pode ser um povo mais fraterno,
a outra nação já pode ser um povo mais belicoso, né, voltado às guerras. Então, assim, cada nação, cada país tem características próprias. É uma reunião de espíritos que se sentem mais ou menos familiarizados com aquele tipo de atitude, que se afinizam, né? Então eles formam um todo, aí, uma coletividade, né? Isso que é interessante, ele está analisando aqui a questão maior, não só de uma família, mas como de uma nação. Então os espíritos têm suas preferências, né? Por exemplo, um espírito vai reencarnar, ele vai optar por renascer em um país ou outro que mais lhe agrade, de acordo com as características daquele povo. Mas é lógico que também ele pode escolher de acordo com orientação espiritual. De repente, é melhor um espírito renascer numa outra nação para aprender coisas novas, para conviver em uma nova cultura, para assimilar outras características, para exercitar de repente até uma tarefa entre aquele povo. Então nem sempre nós vamos reencarnar no mesmo país. Nós que estamos hoje aqui reencarnados no Brasil, não quer dizer que na próxima existência haveremos de reencarnar no Brasil novamente. Pode ser que venhamos a reencarnar em outro país, outra cultura, né? Mas em geral é o que eles estão dizendo aqui, existe essa afinidade. O espírito geralmente procura aquele povo que apresente características mais de acordo com aquilo que ele prefere, suas preferências, né? Elaine Munhoz aqui também no Instagram, muito boa noite, Elaine, bem-vinda, viu? E o Neto colocando aqui, então, reencarna onde ele pode evoluir também, justamente, né? Vai ser as necessidades, as oportunidades que a reencarnação vai oferecer, o espírito vai escolher. E vamos analisar agora um pouquinho a questão do Brasil, que o Brasil é um país muito interessante, né? O Brasil, eu sei que apesar, né, muita gente pode falar, não, mas começa a citar os problemas aí, até a Vera colocando aqui, nós brasileiros, né? Porque muitas pessoas podem alegar que o Brasil só tem problema, que o Brasil é só, né, situações ruins, mas vamos analisar num contexto geral aí. A Beli colocando aqui, estou acompanhando com a minha mãe, Thelma Fonseca, que legal. A Thelma Fonseca, sua mãe, eu sei que ela acompanha mesmo com a gente. Muito bom, viu, Beli? Legal. Então, o Brasil, por exemplo, vamos reconhecer que é um país fraterno, é um país acolhedor, um país de grande religiosidade. Existe um livro que eu recomendo muito, se não leram, que leiam esse livro. É de Humberto de Campos, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Livro maravilhoso que Humberto de Campos nos ofereceu, que ele relata a história do Brasil, né, mais ou menos uma história com a visão espiritual, pelo foco da espiritualidade, como que as coisas aconteceram com a visão da espiritualidade. E ele coloca, né, falando aqui rapidamente, que o Brasil é um país que Jesus escolheu para fazer algo muito importante. Ele diz lá que transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. Olha que belo essa informação, que coisa maravilhosa, né? Que responsabilidade para esse país. Depositou aqui na nação brasileira, por isso que se diz, né, pátria do Evangelho. Se espera muito do Brasil em termos de fraternidade, de religiosidade, para que seja uma referência do Evangelho para o mundo, né? Então, é colocado que o Brasil acolhe espíritos, aí a gente vai perguntar, mas como que, se o Brasil vai ser a pátria do Evangelho, vai ser o coração do mundo, por que aqui tem tantos problemas, né? Tantas situações aí adversas, complicadas, né? Que a gente nem entende por que acontece? O detalhe é que o Brasil acolhe espíritos altamente endividados com a lei divina. O Brasil acolhe há muito tempo espíritos devedores da lei divina, como das cruzadas, espíritos devedores lá desde a época da Inquisição, da época de Roma, né, dos circos romanos, tantas atrocidades. São espíritos altamente compromissados com a lei divina
que vêm para o Brasil para ter oportunidade de remissão, de renovação espiritual, de uma transformação moral. Então, até como o Pacheco está colocando, aqui é hospital, realmente. O Brasil, nessa hora, é hospital de espíritos enfermos. Nós todos somos espíritos enfermos, mas tem espíritos altamente endividados que o Brasil acolhe. Então, nem sempre esses espíritos vão fazer bom proveito da sua existência. Aí nós podemos ver muitas situações, né, ruins, complicadas, que às vezes não assimilaram bem a lição, mas são oportunidades que o Brasil oferece com a supervisão de Jesus e Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil, oferecendo essas oportunidades valiosas, né, para que espíritos possam transformar a sua condição, modificar a sua condição espiritual e se redimirem, né, perante a lei divina. Então, acho bastante interessante essa questão, né, de analisar aí a questão de um povo, né? Vamos ver aqui se alguém tiver alguma colocação aí, né? A Vera tinha colocado, né, os brasileiros, comentamos. Oi, Rosana Marcondes, muito bem-vinda, viu? Nossa amiga lá de Espírito Santo dos Pinhais, né? Se eu não estou confundindo, muito bem-vinda, viu? Maria Antônia Casadei dizendo aqui, então nem sempre reencarnamos no mesmo núcleo familiar, justamente, né, Maria Antônia? Geralmente nós temos vínculo com um grupo de espíritos, né? Aquele grupo de família espiritual. Geralmente reencarnamos juntos. Mas nós não vamos ficar presos apenas a esse núcleo, né, de família, geralmente da família consanguínea, como estamos aqui hoje. Nós precisamos alargar os nossos laços, né, aumentar a nossa vinculação, alargando para a família espiritual, que vai ser cada vez mais abrangente. Então nós haveremos de conviver também com outros, né? Vamos, de repente, reencarnando em outros lugares. Se nós já conseguimos alcançar alguma condição melhor aí, evolutiva, porque quanto menos débito, é importante a gente analisar isso, quanto menos débito nós tivemos com os outros, né? Com as pessoas, com os espíritos, nós vamos nos libertando desses débitos, nós ficaremos mais livres, né? Mais livres, que eu quero dizer aqui, no sentido de poder escolher uma nova reencarnação, de repente para uma missão já um pouco maior, já contribuindo de uma forma melhor para a humanidade. Então, de repente, nós não estamos presos por laços aí de reajuste, né? Laços expiatórios. Nós já começamos a ter condições de avançar um pouco mais. E aí já vamos, né, podendo reencarnar em outros lugares, com outras pessoas, alargando os nossos laços. Tá bom? Mais ou menos nesse sentido, então, Maria Antônia. O nosso amigo André Tarifa aqui, dizendo aqui, tem certeza que não sairá o livro Nova Zelândia, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? E André, o André descontraindo um pouquinho aí, né? Porque essa questão é até importante, né, para a gente também, quando fala Brasil, né, como referência, não é aquela ideia para a gente achar também, então fica tranquilo que o Brasil já é a referência do Evangelho, já é o coração do mundo, né? Nós precisamos trabalhar, né, todos que já começamos a despertar para essa realidade espiritual, todos nós que já começamos a ser iluminados pela luz divina, de começar a entender um pouquinho mais, né, sobre o que se espera de cada um de nós, nossa consciência que vai despertando, vamos tendo aí o despertar da consciência, né? Já começamos a compreender que estamos aqui para realizar algo, não estamos aqui a passeio, né? Ainda mais nessa época tão grave da humanidade. Nós precisamos nos conscientizar das responsabilidades que nós temos, né? Então, para que nós façamos a nossa pequenina parte, mas que para que aconteça essa conquista do todo, né? Para que o Brasil realmente possa ser essa referência do Evangelho. O Brasil não vai ser aí um destaque, não precisa ser um destaque na parte de financeira, na parte da economia, né? Mas o Brasil pode ser sim uma referência
na parte do evangelho, na parte da religiosidade, né? Da fraternidade. O Neto colocando aqui, mas estamos no rumo certo da mudança, né? Sim, né? Também creio que estamos avançando aí, tentando buscar essa condição cada vez melhor, né? Apesar de muitos problemas aqui no país, mas nós percebemos. Basta ver aí uma situação, uma calamidade, a gente percebe a solidariedade. Nessa época agora de pandemia, nós percebemos a mobilização grande que existe em vários lugares, né? A pessoa se engajando para socorrer, para auxiliar. Então o Brasil realmente tem essa característica aí, né? A nossa amiga Luísa Canevarolo, né, a pequena, bem-vinda, pequena. A Maria José também, muito bem-vinda. Tudo bem, então, vamos mais uma questão aqui agora, então. O Neto colocando, né, tudo ocorre com a permissão divina, justamente. Deus permite, mas nós é que temos que agir, né, de acordo com, dentro dos limites da permissão divina. Agora, na questão 216, Allan Kardec pergunta aqui: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E os espíritos superiores respondem: isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Aqui vemos então a pergunta que Kardec faz no sentido se o espírito pode conservar os traços do caráter, ou seja, se numa existência passada ele era orgulhoso, ele vai continuar orgulhoso na próxima. Se ele era egoísta, ele vai continuar egoísta. Se ele era invejoso, ele vai... Então, a pergunta é nesse sentido, né? E então a resposta que essa situação pode acontecer, né? Eles falam. Ele pode permanecer com os mesmos traços do caráter da existência passada, se não houve progresso. Aí que está o detalhe. Veja bem, esse espírito desencarnou, vai para um mundo espiritual, se prepara para uma nova reencarnação, mas vamos dizer que nesse intervalo ele não progrediu nada, ele não se melhorou em nada. Então, na próxima, ele vai mostrar como ele era antes, né? Apresentar as mesmas imperfeições, mostrar todos esses traços aí do caráter, né? No caso de tendências, né? Indesejáveis até, né? Mas se ele melhorou, porque vejam, quando o espírito passa um tempo no mundo espiritual, numa colônia espiritual, preparando a sua reencarnação, ele pode avançar muito no entendimento, receber orientação espiritual, estudar as suas existências passadas. Então, a oportunidade que ele tem de progredir no mundo espiritual é grande. Ele pode avançar bastante, tomar boas resoluções, para que quando ele reencarne, ele possa mostrar progresso, não ser exatamente como na existência passada. Um grande exemplo dessa situação é o nosso André Luiz. André Luiz, que nós sabemos, passou 8 anos, né, em região de umbral após a morte do corpo. Depois que ele foi resgatado para a colônia de Nosso Lar, ele aproveitou muito a sua estadia em Nosso Lar, né? Informações que parece que ele ainda continua desencarnado no mundo espiritual, e nós vemos pelas suas obras, pelas suas mensagens, o quanto esse espírito progrediu. Lógico que ele vai precisar vir para a vida material, reencarnar, para ver se ele põe tudo isso em prática, né? Se ele confirma esse aprendizado que ele teve.
mas é um exemplo grande aí que teve de progresso, né, no mundo espiritual. É o caso do André Luiz. A Belle Fonseca aqui comentando, né? Bendito o véu do esquecimento, não lembrar de outras vidas. É justamente, né? A questão do esquecimento é uma bênção de Deus, né? Porque, como comentamos, né, de uma família, de repente tem adversários do passado, então você não sabendo exatamente o que fez ou o que lhe fizeram, né, facilita muito o entendimento aí e a convivência, né? Vamos ver aqui se tem essa pergunta, ainda tem mais algum comentário, deixa eu ver só se tem alguma colocação aqui mais, que o Face eu não consigo acompanhar na hora. A Maria Esther Mazeu também, boa noite, viu? Bem-vinda, Maria Esther. Tudo bem, então vamos lá. Continuando essa resposta ainda, né, tem mais alguma coisa que poderíamos falar aqui. Porque eles colocam sobre a posição social. Um espírito, então, numa existência, ele está comparando se na próxima ele vai ser exatamente igual, né? Vai mostrar as mesmas tendências. Aí os espíritos chamam a atenção aqui para a questão da posição social. Por quê? Vamos imaginar um espírito que numa existência foi alguém de alta classe social, uma pessoa com recursos financeiros, né, tranquilo, uma boa fortuna. Então esse espírito tinha seus hábitos comuns ali de uma classe alta, né? Geralmente ele vai desenvolver, mostrar traços ali, os seus gostos, né? De acordo mais ou menos com essa situação, com esse contexto que ele vive. Porque acontece a influência do meio nesses casos. A gente sofre influência do meio em que nós convivemos, né? Então, se numa próxima existência, por exemplo, ele renascer numa condição de pobreza, né, que nós sabemos que é possível, nós passamos pela experiência tanto da fortuna material como da pobreza também, né? Precisamos desenvolver habilidades nos dois sentidos, ou até por condição expiatória também, não só provas, né? Então, às vezes, pode ser que não reconheçamos aquele espírito que numa existência e outra está em classes sociais diferentes. Então, é nesse sentido que eles estão dizendo que essa questão da influência do meio pode interferir. A gente sofre a influência e pode agir de acordo com cada condição. E ficaria difícil, às vezes, para reconhecer esse espírito entre uma existência e outra. Só que eles colocam aqui, então, resumindo a questão, né? Dizem os espíritos, podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Se você comparar, pode ter, você vê lá imperfeições de uma vida, imperfeições iguais na outra, qualidades numa vida, qualidades iguais na outra desse espírito. Até que um aperfeiçoamento notável, dizem eles, lhe haja modificado completamente o caráter. Então veja, um espírito que durante a vida espiritual toma boas resoluções, como citamos André Luiz, aprende bastante, se dedica, estuda suas existências passadas, decide-se por mudar seus hábitos, vem totalmente convicto de agir de forma diferente. Então, quando acontece essa transformação, não só de uma existência para outra, mas ele vai tentando isso em várias existências, até que realmente ele conquiste, né, mudança considerável no seu caráter, na sua moral, aí os espíritos dizem, de orgulhoso e mal pode tornar-se humilde e bondoso, né, se ele se arrependeu. Então aí sim nós vamos perceber a diferença grande nesse aspecto moral, né, nesse aspecto do caráter que a gente percebe, porque a ideia é essa, né, pessoal? Nós estamos todos tentando nos melhorar. O nosso plano é cada vez melhor. Então hoje nós percebemos as imperfeições que nós temos. Nós, se estamos aproveitando bem a existência, nós devemos estar trabalhando em cima das nossas imperfeições, né? Essa é a ideia. Você percebe lá, de repente, não vamos atacar todas, porque nós temos muitas imperfeições, mas escolhamos, por exemplo, 2, 3 imperfeições mais fortes que nós percebemos em nós e trabalhamos em cima delas, né?
todos os dias tentando agir melhor, você erra de novo, tenta de novo, se conscientiza que precisa melhorar naquele ponto. Então assim a gente vai trabalhando essas imperfeições para que a gente conquiste, né? A hora que a gente conquista uma virtude, a gente não perde mais. Isso que é o legal, porque senão tinha que remar tudo de novo, né? Então, quando a gente conquista algo, uma virtude, que a gente vence realmente uma imperfeição, aí nós vamos levar essa conquista conosco para as próximas existências. Tudo bem até aí então, pessoal? Alguma dúvida? Todo mundo quietinho hoje, ninguém comentando muita coisa não, nenhuma dúvida. Mas vamos seguindo então. Deixa eu ver aqui o horário. Só acho que vai dar para fazer só mais uma, estudar mais uma só pelo horário aqui para não avançar muito, né? A Celinha, nossa amiga também, do Calvário ao Céu, Célia Lombardo. As virtudes adquiridas não são perdidas jamais. Olha que legal, a Célia, transmissão de pensamento aí, né, Célia? Eu demorei para ler aqui, até volto a explicar, porque a mensagem que vocês mandam, o que vocês registram aqui, eu já percebi depois, vendo o vídeo depois, né, que eu demoro aí em torno de 40 segundos, mais ou menos, para receber a mensagem aqui, para visualizar. Então a Celinha perguntou algo que eu acabei de responder aí, né, que não perdemos as virtudes, então isso que é o legal, né, a gente carrega conosco e vamos aumentando, né, a nossa condição, cada vez mais nos melhorando, né, essa é a ideia. Então, nesse ponto até, né, pessoal, para a gente reforçar, é muito importante aqui a gente refletir, de vez em quando a gente parar e fazer uma análise da nossa existência. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Quais objetivos nós estamos estabelecendo para nós nessa existência? Será que nós estamos persistindo em cima daquilo que mais nos interessa, mais nos convém? Ou será que nós estamos vivendo distraídos daquilo que é essencial? De repente, os atrativos do mundo são tão fortes, né? Os apelos da matéria são tão fortes, que a gente pode se desviar daquilo que mais necessitamos. Nós podemos distrair daquilo que nós precisamos mais, que são as coisas do espírito da alma. Não quero ser fanático, mas é a realidade, né? Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui para progredir espiritualmente, conviver bem, realizarmos o bem que estiver ao nosso alcance, trabalhar em perfeições. Não estamos aqui só para lazer. Nós temos todo o direito, né, de aproveitar os bens que o mundo nos oferece, os prazeres que a matéria nos oferece, mas desde que não fiquemos presos somente a isso. Então aqui é só, né, mais um alerta para todos nós. Eu tento também sempre estar me policiando, revendo esses conceitos, para ver se a gente está aproveitando bem a existência, né? Tem algumas colocações aqui, vamos ver lá. Obrigado, Rosana, colocando aqui, excelente explanação, que bom, obrigado. A Daniela Pimenta Neves, muitas imperfeições, somos seres imperfeitos, mas podemos sim, né, melhorarmos todo dia um pouquinho, vamos nos lapidando. Justamente, Daniela, muito bom, viu? Reforçando, é essa a ideia aí, né? Não vamos perder esse foco, né? A Zuleide Carvalho, que bom, obrigado. Obrigado, viu, Zuleide? Nem mereço, não. Mas é uma mensagem muito bonita, né, que a gente vai estudando aqui da doutrina e só compartilhando, né? Nosso amigo André contribuindo aqui, ó. Clarice Lispector disse: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Puxa, olha só, para refletir bastante aí nisso, né? Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Porque só contribuindo um pouquinho aí, né, com uma referência do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, né, que os dois maiores males, podemos dizer aí, que vai sustentar esse edifício, a gente poderia dizer, de acordo com os Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. Se a gente for analisar nossas imperfeições, vamos dizer que todas elas vão ter por base o orgulho e o egoísmo. Pode estar ali camuflado, disfarçado, mas na essência nós vamos perceber que tem sim orgulho e egoísmo. Legal, viu, André? Obrigado pela tua contribuição aí, nos ajudando.
A pequena dizemos aqui, temos defeitos e qualidades, né? Mas procurar só as qualidades. Então, é isso aí mesmo. Não podemos nos menosprezar, dizer que só temos imperfeições, porque temos qualidades, né? Nós já avançamos bastante. Eu sempre digo uma colocação, né? Se nós analisarmos que uma coisa clara que nós já deixamos para trás é a crueldade. Nós não temos mais crueldade. Não conseguimos agir com crueldade com o semelhante. Isso é um grande avanço, inegável avanço, né? Mas temos um monte de imperfeições aí, né? Que estamos trabalhando. A Celinha Lombardi dizendo aqui, uma das bênçãos da pandemia foi o isolamento. Peraí que sumiu aqui. Foi o isolamento que nos deu oportunidade de reflexão, indo de encontro a nós mesmos. Então, legal, né, Celinha? Muito bem colocado aí pela Célia. Quem está sabendo aproveitar nesse período de isolamento deve estar fazendo isso, né? Essa viagem mais para dentro de si mesmo, né? Que é o autodescobrimento, né? Essa autoanálise, nos conhecermos melhor, né? Isso é importante para que a gente consiga, a partir daí, tentar se melhorar. Se a gente não reconhece onde estão os pontos fracos, como que a gente vai se melhorar, né? Daniela, que legal, dizendo aqui que é muito bom, enriquecedor o estudo. Fico feliz, Daniela, legal, também gosto muito, viu? É um dia assim que eu espero muito para chegar, que para mim é uma grande alegria. A Célia, que a nossa vida era uma aceleração e por ela vivenciamos amor assim, né? Tudo bem. Então, pessoal, deixa eu ver aqui no... A ID Bento também aqui no Instagram, muito bem-vinda, ID, boa noite, viu? Muito bem-vinda, uma alegria ter você aqui também estudando conosco. Então, deixa eu ver se vai dar tempo para mais uma questão. Vou arriscar fazer mais uma aqui então, pessoal. Me perdoe se avançar um pouquinho. Questão 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Porque vejam, na questão anterior, Allan Kardec analisou traços do caráter moral, né, do caráter, da parte moral. Agora ele quer saber se o corpo físico tem semelhança com a de existências passadas. E os espíritos respondem: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Olha que legal isso, né? Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Essa resposta é mais longa, mas eu não vou ler o restante, a gente vai tentar comentar um pouquinho aqui do restante que é apresentado nessa resposta, tá? Para não ficar muito extenso aí. Primeiro que eles estão dizendo, então, que o corpo nenhuma relação tem com o anterior, é lógico, isso faz sentido. Nós, quando renascemos, reencarnamos, nós nasceremos por outros, né, pais, outra questão genética. O corpo de uma existência não tem nenhuma semelhança, ligação com o corpo da existência passada. Não vamos confundir que o espírito é o mesmo, mas o corpo não tem nenhuma semelhança, tá? Só que eles dizem, né, o espírito se reflete no corpo. Então, aquele mesmo espírito que vai habitar um novo corpo na próxima reencarnação, ele vai imprimir, né, principalmente no rosto, um cunho especial, eles dizem. Principalmente, né, os olhos, que eles dizem que são o espelho da alma. Então, se você, diz Allan Kardec, os espíritos, né, uma pessoa que nem tenha muita beleza física, mas que seja um espírito bom, humanitário, fraterno, você vai ver naquela pessoa algo que agrada. Você vai perceber um semblante agradável. E ao passo que, ao contrário, você pode ver um rosto belíssimo, né, impecável pelos traços físicos, mas que inspirem até uma certa repulsão.
porque ali pode estar habitando um espírito ainda completamente perturbado, doente espiritualmente, né? Então, os traços físicos, a beleza física, não quer dizer que retrata a beleza do espírito. Lógico que Deus criou-nos para que venhamos a ser luz, o belo, a beleza faz parte da criação divina. Mas nos nossos processos reencarnatórios, o corpo não está expressando a condição do espírito, mesmo porque muitos espíritos com boa elevação espiritual até pedem corpos com menos beleza para não se comprometerem na sua próxima tarefa a realizar, para que não venham a cair no problema aí do orgulho, né? Dessa questão que é tão complicado, né? Se achar, se envaidecer, a vaidade. Então o espírito às vezes até procura corpos com menos atrativos de beleza física. Então aqui não é regra nenhuma, tá, pessoal? Não quer dizer que uma pessoa bela não é um espírito bom, nem que uma pessoa menos bela também seja um espírito excelente. Nada de regra. Mas aqui é o que ele está dizendo, a gente percebe, né, pelos traços, principalmente pelos olhos, pelo semblante, se nós temos condições de perceber se ali tem um espírito fraterno, humanitário, né, ou se ainda é um espírito doente, infelizmente, ainda apresentando características, né, perturbadoras ainda espiritualmente. Bom, deixa eu ver aqui, acho que assim nós conseguimos então. Que bom, a gente concluiu esse tópico. Não deu para entrar na ideias inatas, mas fica então para a próxima semana, tá? Pelo menos concluímos esse tópico aí da semelhança. A Celinha aqui, deixa eu ver o que ela está colocando. Qual é o número da questão? 217, já respondeu Maria Antônia. Legal, Maria Antônia. Muito bom, pessoal. Então, nós vamos nos preparar aí para fazermos a nossa oração final, como estamos fazendo ultimamente, tá? Se alguém quiser pegar aí um copo, ou deixar uma água para ser fluidificada, né? Se acredita que é possível que isso aconteça, nós sabemos que os espíritos amigos estão por toda parte, e nesse momento que a gente faz uma oração, a gente pode rogar que recebamos essa bênção de termos a nossa água fluidificada, porque é até importante a gente esclarecer isso, nós que não estamos tendo a oportunidade da presença na casa espírita, né? Não quer dizer que os espíritos não podem estar junto de nós em nosso lar, né? Então, nesses momentos de reflexão saudável, como estamos fazendo, um estudo, um momento de oração, de uma leitura edificante, nós estamos elevando o nosso pensamento e somos rodeados por espíritos amigos, familiares que nos querem bem, que podem muito bem nos auxiliar. E se nós colocamos ali uma água, rogando a Deus que permita seja fluidificada, nós receberemos esse auxílio com certeza, né? Então, se alguém quiser, vamos lá então. Nós vamos fazer a nossa oração final então. Convido vocês então para nesse momento tranquilizarmos um pouco, relaxando, tranquilizando a respiração, buscando uma imagem tranquila na nossa mente, lembrando de Jesus. E eu quero trazer hoje uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho. É importante nós meditarmos sobre o Evangelho. Passagens muito interessantes que nos ensinam. Quero trazer hoje aquela passagem quando Jesus, passando certa vez por uma localidade onde residia um grande amigo seu, que foi Lázaro, né, aquele que ele fez a chamada ressurreição de Lázaro, né? Esse amigo de Jesus tinha duas irmãs, Marta e Maria. E certa vez, Jesus passando por aquela localidade, fica ali uns instantes na casa deles, e Jesus, né, sempre que tinha oportunidade, ensinava, falava do reino de Deus. E ele começou a ensinar, e Maria, uma das irmãs,
sentou-se aos pés de Jesus, admirada com aqueles ensinos. Ela estava ali aproveitando cada palavra que Jesus oferecia. E enquanto isso, a sua irmã Marta cuidava dos afazeres domésticos, cuidava da limpeza, do trato com a casa. E aí, depois de algum tempo, Marta percebeu que Maria só estava ali ouvindo os ensinos de Jesus, e Marta pede a Jesus que repreenda Maria, dizendo que ela fosse ajudá-la. E Jesus então diz mais ou menos a Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vejam que ensino importante esse que Jesus nos oferece nessa hora. Porque Marta estava fazendo algo de útil, algo de necessário, uma limpeza, cuidando da casa, mas vejam que naquele momento elas tinham na sua casa Jesus. Como não aproveitar aquele momento precioso? O que era mais importante naquela hora? Cuidar da casa ou ouvir o que Jesus tinha a dizer? Então, trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós podemos estar invertendo os valores na nossa casa, na nossa vida? Quantas vezes nós podemos estar até estressados para resolvermos tantas coisas materiais e não cuidando da nossa essência? Não estou dizendo que a gente deva relaxar com as coisas materiais, achando que só devemos cuidar do espírito. Não é isso. Mas nós precisamos saber o valor de cada coisa. Até que ponto qual o que mais me convém? Qual é aquela coisa que mais é importante para mim como espírito imortal que sou? Então precisamos avaliar isso, porque a gente pode se perder com tantas preocupações materiais, cuidando excessivamente do corpo, que é necessário, mas e o espírito ou a alma? Está em plano secundário? Até que ponto nós estamos dando mais atenção para a alma do que para o espírito? Então, essa é uma reflexão para a gente parar e pensar. Façamos uma análise, um balanço da nossa vida. Como estamos estabelecendo os valores? Quais são as prioridades? Né? Essa lição, então, deixa essa boa reflexão para nós. E assim, então, queremos agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre Maior, aos espíritos amigos, porque tenhamos a certeza, nós estamos muito bem amparados, principalmente nesse momento difícil. Esses amigos estão ao nosso lado, estão nos tranquilizando, nos oferecendo pensamentos melhores, fortalecendo a nossa fé, mas nós precisamos colaborar, fazer a nossa parte. É lógico que estamos vivendo momentos trágicos, mas vamos confiar mais, né? Acreditar que Deus está no comando absoluto de tudo. Então, vamos rogar a Deus que abençoe nossos lares, que nesse momento abençoado possamos ter o amparo da espiritualidade. Amigos espirituais possam depositar em nossas águas o fluido benéfico, que nos dê mais ânimo, mais disposição, mais alegria pela vida, apesar de tudo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, as oportunidades que nós temos. Vamos agradecer a Deus todos os talentos que nós temos. Vamos compartilhar um pouquinho do que nós temos com nossos irmãos. Vamos oferecer aquilo que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Então, assim, agradecer muito e rogar a Deus que nos proteja, que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos livre do medo, de todo o descontrole emocional,
mas que nos tranquilize emocionalmente, que nos dê bastante fé, esperança e muita alegria pela vida. É uma bênção a vida. Estamos só vivendo uma fase difícil, mas a vida é sempre uma bênção de Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, por mais este dia de vida aqui neste planeta Terra. Fortaleça-nos, Senhor, para mais um dia que teremos amanhã. Abençoa a nossa noite, para que durante esta noite tenhamos o amparo da espiritualidade, aproveitemos para receber orientação, para aprender um pouco mais, quem sabe até para trabalhar um pouquinho em favor do semelhante. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede. E assim encerramos essa nossa reunião em Teu santo nome. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado por mais esta oportunidade, pela companhia de vocês em mais esta noite. Sempre uma grande alegria. Eu espero muito as quintas-feiras, porque para mim é algo assim que me eleva bastante, me dá uma sensação de paz, essa convivência aqui com vocês, mesmo que à distância, eu sinto aqui a companhia, o carinho de vocês. Então, olha, é muito bom, eu agradeço demais. Para mim, isso não é nenhum esforço, para mim isso aqui é uma alegria. Então, espero que a gente consiga levar à frente, né? Quanto mais vezes pudermos realizar. A Amanda aqui também, que legal. Eu que agradeço, viu, Amanda? Silvinha, Biadelli também, aqui no Instagram. Pessoal, ó, são muitos amigos, muitas mensagens aqui, nem dá para lê-las todas, mas depois eu leio todas as mensagens de vocês. Então, a minha gratidão, meu abraço fraterno, meu desejo sincero de que vocês fiquem em paz, pacificados, serenos, que Deus abençoe seus lares e vamos seguir, meus amigos. Tudo passa, né, dizia Chico. Ainda vamos nos encontrar em tempos melhores, com alegria, com gratidão sempre, e louvando e bendizendo a Deus, nosso Pai, o Criador. Um abraço, meus amigos, até a próxima quinta, se Deus nos permitir então. Até lá.